Audiobook Como Jesus Tratava as Pessoas. Morris Vandeman, Casa Publicadora Brasileira, capítulo 2. Como Jesus tratou os caídos. Na pequena vila de Betânia, cerca de 6 quilômetros de Jerusalém, moravam duas irmãs, Maria e Marta, e seu irmão Lázaro. Aparentemente, Lázaro era o mantenedor da família. O pai e a mãe já haviam morrido. Assim, Maria, Marta e Lázaro moravam juntos nessa pequena vila. Você pode ver Lázaro indo ao trabalho cada dia, carregando o seu almoço, voltando para casa cansado, quem sabe ouvindo as notícias do dia, indo para a cama somente para começar tudo outra vez no dia seguinte. Marta era do tipo da Marta. Ela podia preparar refeições para um grande grupo, uma festa de casamento ou um piquenique de igreja. Ela nunca se sentia mais feliz do que quando ia para a cozinha experimentar uma nova receita. Marta era uma boa pessoa. Ela nunca fazia nada errado. Provavelmente a pior coisa que ela fez foi lamber as pontas dos dedos quando removia alguma massa da batedeira. Ela era religiosa. Era muito difícil não ser assim naquele tempo e naquela localidade. A cada sábado pela manhã ela descia pelo trilho de sua casa até a sinagoga. Maria, por outro lado, era mais interessada no cenário social. Ela amava as pessoas. Sempre que houvesse uma reunião social da igreja ou um piquenique, ela era sempre convidada a saudar as pessoas e ajudá-las a se sentir em casa. Ela era atraente, talvez até demais. Maria, porém, carregava uma carga secreta de culpa e miséria que ninguém suspeitava. Isso tinha que ver com seu tio Simão, o fariseu. Os fariseus gozavam de bons conceitos naqueles dias. Hoje não, mas naquele tempo eram bem conceituados. Se alguém fosse questionado sobre o que o seu filho estava fazendo, ele nunca estaria mais feliz do que dizer: "Meu filho é um fariseu". Assim, Simão tinha bom conceito em Betânia. Ele era um líder da igreja. Era respeitado na comunidade. As pessoas até o respeitavam por sua íntima associação com a família de Maria, Marta e Lázaro. Como parente chegado, esperava-se que ele cuidasse de seus sobrinhos. Um dia, porém, Simão começou a olhar muito para Maria, e estando na posição que ocupava, ele logo levou Maria a ceder às suas exigências. Aparentemente ninguém sabia o que estava acontecendo. Simão continuava a liderar na sinagoga. Maria continuava a sorrir, brincar, agradar e atrair. Porém, a carga de culpa que ela levava era quase insuportável. Algumas vezes ela tentou arrazoar com seu tio, tentando libertar-se de seu controle. Porém, as mulheres não eram muito ouvidas naqueles dias, e eram suas palavras contra as dele. Ele ameaçou com exposição em público e até mesmo a morte. Ele culpou-a pelo problema em primeiro lugar, e Maria finalmente perdeu a esperança de um dia ser livre novamente. Como acontece frequentemente quando uma pessoa religiosa se envolve em pecado secreto, Maria começou a tentar punir-se. Ela era constantemente relembrada pelos cordeiros e pelo sangue, pelo sacrifício da manhã, da tarde, que alguém tem que pagar. E se você está tentando por você mesmo pagar seus próprios pecados e tentando punir-se, um dos melhores métodos é cometer o mesmo pecado
outra vez. Isso fará você sentir-se pior. E fazer você sentir-se pior é uma forma convincente de autopunição. Se a autopunição continua, você comete o mesmo pecado, vez após vez, até que finalmente há apenas uma coisa para ser feita: pular de uma ponte de algum lugar como forma final de autopunição. Assim, Maria começou a tentar punir-se e, como resultado, ela chegou a ser conhecida ao redor da cidade como uma mulher perdida. As mães falavam por cima das cercas: "Você ouviu falar de Maria? Sim, cuidado com Maria. Mantenham seus filhos longe dela." A conversa continuava a se espalhar até que um dia as coisas ficaram tão mal para Maria em Betânia que ela resolveu ir embora dali. Ela encaixotou seus pertences e viajou montanha abaixo, passando por 7 colinas até que chegou a uma pequena vila perto do mar, chamada Magdala. Mais tarde, ela tornou-se conhecida como Maria de Magdala ou Maria Madalena. Posso vê-la indo para Magdala, determinada a começar uma nova vida. Ela procurou emprego, ela tenta a loja local, mas eles não precisam dela ali. Ela tenta o mercado, porém, eles tinham todos os empregados necessários. Talvez ela tenha tentado até mesmo como cozinheira em Magdala, esperando utilizar umas poucas coisas que aprendera com Marta. Porém, eles não necessitavam de qualquer auxílio. Após caminhar pelas ruas de Magdala, procurando emprego e sentindo fome, um dia Maria cede à tentação de ganhar algum dinheiro fácil. Por que não? Você já está nisso? Há mais cordeiros de onde os outros vieram. Facilmente Maria conseguiu encontrar aqueles dispostos a pagar o seu preço e, surpreendentemente, teve também muita aceitação. Porém, sua carga de culpa torna-se cada vez mais pesada. Para ela, era cada vez mais difícil esquecer os dias felizes em Betânia, antes da morte de seus pais, antes de Simão, os dias nos quais ela havia conhecido a paz. Um dia, um pregador itinerante veio à vila de Magdala. Ele não foi à sinagoga para pregar. Ali não haveria lugar para a multidão. Ele falou ao povo lá fora, ao ar livre. Ele disse coisas como: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Maria se manteve hesitantemente ouvindo na borda da multidão. Ela nunca tinha ouvido antes coisas assim. Enquanto ouvia, sentiu o coração estranhamente aquecido. Ela esperou até que a multidão saísse e então foi a ele e mostrou sua grande necessidade de auxílio. O pregador itinerante ajoelhou-se e orou por ela, a seu pai, para que ela pudesse ter a esperança de que necessitava. Maria aceitou um novo mestre. O diabo foi vencido e Maria converteu-se exatamente ali. Que bela história! Eu gostaria de poder dizer que a história terminou aí e que Maria viveu feliz desde então. Porém, não foi exatamente assim, porque o pregador saiu da cidade e Maria não. Talvez ela devesse ter ido. Ali em Magdala estavam as mesmas pessoas, os mesmos amigos, as mesmas vozes no mercado que chamariam seu nome. Ao passarem os dias, Maria descobriu que, embora estivesse aceito a paz que o pregador havia oferecido,
a influência para baixo era muito mais forte e Maria caiu novamente. Nessa história, temos um dos mais belos exemplos em toda a Bíblia de como Jesus tratava os caídos e os perdidos. Jesus veio à cidade outra vez. Outra vez as multidões reuniram-se ao redor dele ouvindo-o. Outra vez Maria encontrou seu caminho no meio da multidão, admirada de que aquilo pudesse ser verdade. Sim, ele ainda estava dizendo: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isto ainda era bom. Ela foi a ele e descobriu que ele ainda a aceitava. Outra vez revelou suas necessidades com lágrimas. E outra vez ele ajoelhou-se e clamou a seu pai em favor dela. E outra vez Jesus saiu da cidade e Maria não. Eu gostaria de dizer que este foi o fim da história, porém, Maria caiu outra vez, e outra vez e outra vez. Porém, toda vez que Jesus vinha à cidade, Maria estava na multidão. Ela era sempre atraída por aquele que dizia: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, um dia, Maria recebeu um convite para ir a Jerusalém. Talvez os mensageiros tivessem oferecido uma grande quantia de dinheiro por seus serviços. Talvez tivessem oferecido projetos de um casamento. Ou, possivelmente, tivesse lhe dito que ela era necessária em casa, que seu tio Simão os havia enviado a ela. Seja qual tenha sido o método, Maria foi dominada. E a exposição pública que ela havia temido por muito tempo tornou-se uma realidade. A porta do apartamento que havia sido providenciado se abriu. Altas vozes denunciaram-na como pecadora, merecendo morrer. Mãos rudes a agrediram e a empurraram para a rua. Maria fechou os olhos e desejou a morte. Ela foi forçada através das multidões e lançada aos pés de Jesus. Gritos de acusação enchiam o ar, enquanto Maria se encolhia ali, tremendo, esperando as pedradas finais. É claro que ela havia lotado seu cálice de culpa. Nem mesmo Jesus estaria apto a ajudá-la agora. Enquanto ela esperava ali, em seu temor e vergonha, o som da multidão começou a diminuir. Maria se encolheu para receber a primeira pedrada. Mas, em vez disso, ela ouviu uma voz gentil perguntando: onde estão os seus acusadores? Nenhum homem a condenou? Maria ergueu a cabeça. Todos os seus acusadores tinham desaparecido. Incrédula, ouviu as palavras de Jesus: nem eu a condeno. Vai e não peques mais. Outra vez, Maria ajoelhou-se aos pés de Jesus, clamando por seu perdão, por seu poder. Naquele dia, Maria aprendeu uma coisa que ela não tinha aprendido antes e que nós precisamos aprender hoje. Veja João, capítulo 8. Ela aprendeu que era possível encontrar Jesus através de sua palavra, orar a Ele onde quer que ela estivesse. Ela aprendeu que era possível ficar aos pés de Jesus, mesmo quando Ele não estivesse na cidade. Você já descobriu isso? É difícil pecar quando você está assentado aos pés de Jesus. Aí está o poder. E mesmo quando Jesus seguisse seu caminho, Maria estava pronta a continuar a seus pés, buscando-o
e permanecendo em sua presença. Então Maria teve uma ideia brilhante. Por que não voltar para casa em Betânia, para Marta e Lázaro? Tão logo a ideia surgiu, o próprio sangue começou a cantar em suas veias. Certamente o poder de Jesus seria suficiente até mesmo para lidar com seu tio Simão. Assim, ela arrumou seus pertences e se dirigiu para Betânia. Ao avistar a cidade, ela começou a ouvir um solitário clamor comum naqueles dias. Quanto mais se aproximava, mais claro o som se tornava. Era um leproso, do lado de fora dos muros da vila de Betânia. Aquele som era comum. Naqueles dias, a lepra era chamada o flagelo, o dedo de Deus. A lepra era considerada um julgamento. Na verdade, qualquer doença era considerada um castigo pelo dedo de Deus. Porém, a lepra era a pior. Não fazia diferença se você era o líder da cidade, um líder na sinagoga ou um fariseu. Se você ficasse leproso, seria declarado impuro ou imundo. Você seria lançado para fora da cidade. Você se assentaria ao lado da estrada, divulgando sua calamidade, gritando: imundo, imundo, suplicando a alguém que lhe jogasse um pouco de pão. Assim, ao aproximar-se, Maria notou o clamor, até que subitamente ela reconheceu alguma coisa na voz que gritava imundo. Era Simão, seu tio, que a havia levado ao pecado. E quando eu ouvi isso, eu disse a mim mesmo: ótimo, bem feito para Simão, que ele apodreça ao lado da estrada. Isso lhe dá uma ideia do que eu penso. Maria puxou sua manta ao redor do rosto de Betânia, tentando desenvolver a ideia de que ela não tinha mais nada a temer de Simão, o fariseu. Ela estava tão ansiosa por ver novamente Marta e Lázaro. Subiu rapidamente os degraus até a porta. Uma alegre reunião se seguiu e as lágrimas fluíram mais uma vez, pois a família estava unida. Mas as notícias começaram a se espalhar ao redor. Maria está de volta. Cuidado com Maria. Você ouviu o que aconteceu em Jerusalém? Dizem que ela está mudada. Bem, ela não vai aguentar muito tempo. Eu já ouvi que ela já mudou antes e nunca durou. Cuidado com ela. Era assim que as pessoas falavam naqueles dias. Era difícil para Maria suportar os cochichos e mexericos, mas ela resistiu determinada a partilhar com alguém mais as novas sobre o amigo que ela havia encontrado. O amigo que sempre a amava e a aceitava. O amigo que não a condenara, mas que lhe deu poder para não mais pecar. Ela queria que outros encontrassem o amigo em cujos pés ela gostava de assentar-se, e ela esperou ansiosamente pelo tempo em que ele visitaria a cidade de Betânia. Logicamente, ele o fez. Um dia Jesus viajou pelas montanhas até Betânia, com seus 12 companheiros. Ao chegar à cidade, ele também ouviu o clamor que Maria tinha ouvido: imundo, imundo. Parece quase impossível compreender, mas Jesus achava difícil passar pelos leprosos. Ele não podia passar por eles e deixá-los para trás, mesmo quando 9/10 deles nem se deram ao trabalho de dizer-lhe muito obrigado. Assim Jesus parou ao clamor de Simão, o leproso. Ele tocou o intocável e o fez perfeito novamente. Exatamente assim.
Ele não insistiu que Simão primeiro o aceitasse como Salvador. Ele simplesmente o purificou. Eu costumava pensar que as únicas pessoas curadas fossem aquelas quase prontas para a trasladação. Mas Jesus curou Simão, o pecador, o impuro, o imundo, o não arrependido, quando ele não tinha nem mesmo aceitado Jesus como Salvador. Jesus curou Simão completamente por aquilo que Jesus era e não pelo que Simão era. Você já imaginou como Maria deve ter se sentido quando ouviu as notícias? Talvez Jesus tenha lhe confirmado que o poder de Simão sobre ela já estava rompido. A cura, porém, é alguma coisa muito pesada para ser colocada sobre um fariseu. Um fariseu é acostumado a obter suas recompensas. Essa dádiva de Jesus era demais para Simão receber. Assim, após ele ter voltado a Betânia e sido reintegrado à sua posição na vila, você o vê agitando-se e revirando-se à noite, caminhando pela rua de dia, tentando imaginar o que faria. Ele não estava apto a receber ou merecer tal cura, porém, subitamente, ele teve uma ideia. Ele não tinha merecido isso antes, mas por que não merecer depois? Simão disse a si mesmo: eu vou pagar a esse homem pelo que ele fez. Vou fazer uma festa em sua honra. Agora a mente de Simão estava acelerada. Marta seria a pessoa encarregada de preparar o jantar. Isto era aceitável, tudo bem. Mas Maria não foi convidada. Simão estava se sentindo incomodado com a presença de Maria. Quem sabe? A lepra pode ter vindo sobre ele por causa de seu envolvimento com ela. Era melhor não arriscar. Quando a noite do banquete chegou, Maria ficou em casa. Ela gostaria de estar com a multidão de pessoas, embora algumas delas ainda ficassem frias com a sua aproximação. Porém, o que realmente desapontou Maria era o fato de que ela não pudesse ver Jesus. Maria tinha ouvido Jesus dizer, havia pouco tempo, que ele iria a Jerusalém e que lá ele seria traído nas mãos de pecadores. Eles iriam levá-lo à morte. Com grande despesa pessoal, Maria tinha adquirido um frasco de óleo de alabastro para ungir Jesus após sua morte. Contudo, Maria não gostava da ideia de dar flores no funeral. Ela desejava dar a dádiva de amor a Jesus agora. Subitamente, ela apanhou seu frasco de perfume e apressou-se pelas ruas de Betânia, planejando enquanto caminhava. Ela corre através da porta dos fundos e passa pela cozinha. Marta tenta pará-la, mas nada pode deter Maria. Ela se move silenciosamente através da sala escurecida, iluminada apenas por aquelas pequenas lâmpadas de óleo de oliva, até o lugar onde Jesus está assentado. Seu plano é abrir o frasco de óleo de alabastro, ungir os pés de Jesus e sair. E ninguém jamais saberá. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Quando você abre um frasco de alabastro do mais caro óleo, ele grita. Agora todos os olhos estão voltados para ela. Ali está Simão, na ponta da mesa, apunhalando-a com o olhar. Ali estão Judas e todos os outros. Ela enche a mão de óleo e ele exala o odor. Ela havia se esquecido de trazer uma toalha ou qualquer coisa para enxugá-lo. Então, Maria faz o que naquele dia era imperdoável. Somente uma mulher da rua soltaria o cabelo. Mas ela não pensa nisso. Ela se abaixa e começa a secar o óleo com os cabelos.
Simão, na ponta da mesa, pensa consigo mesmo: se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia que tipo de mulher ela é. Nesse momento, Maria ouve as palavras amáveis de Jesus. Deixa, ela fez uma boa coisa. E onde quer que o evangelho seja pregado, esta história sobre Maria será contada. Então Jesus se volta para Simão e diz: Simão. E bem ali está Simão com as palmas das mãos úmidas. Jesus diz: Simão, eu tenho algo para lhe dizer. Simão se encolhe, esperando que a máscara lhe seja arrancada do rosto. Ele já ouvira sobre esse Jesus que podia ler os pensamentos das pessoas e preparou-se para o pior. Jesus, porém, conta uma pequena história sobre 2 devedores, um dos quais devia uma grande quantia e outro uma pequena dívida. Ambos os devedores foram livremente perdoados. Veja em Lucas capítulo 7. Ninguém compreendeu a história exceto Simão, Maria e Jesus. Mas Simão recebeu a mensagem. Será que ele captou realmente a mensagem? Simão foi subjugado pelo amor e compaixão de um homem que podia tê-lo exposto por aquilo que ele realmente era, mas que, em vez disso, velou sua mensagem com uma parábola e protegeu-o de seus amigos. O coração de Simão foi quebrado. Ele descobriu que tudo o que Jesus tinha feito por ele e que ele jamais poderia retribuir. E bem ali, em sua própria festa, Simão aceitou a Jesus como Mestre, Salvador e Senhor. Jesus também conquistou Simão. Que história! E se Jesus pôde aceitar Maria e Simão, certamente Ele está apto a aceitar você e eu hoje, perdoar-nos e amar-nos até o fim.